Deus. Vocês vão me ajudar a pregar? Quarta-feira é uma bênção, né? Glória a Deus. Quarta-feira o povo não quer sair de casa, preguiça, mas todo dia é dia de buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Todo dia a gente tem que fazer igual o rei Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sabe que eu fico imaginando o rei Davi quando chegou lá, porque só de saber que ele ia para a casa do Senhor, ele já ficou feliz. Imagina quando ele chegou, porque Davi era um adorador extravagante. Ele tinha ali o favor de Deus, ele tinha a graça de Deus na vida dele, porque ele sabia como ninguém tocar o coração de Deus através da adoração. E nós como igreja, nós precisamos aprender muito a respeito de adoração, intimidade com Deus, né? Mas estamos aqui, glória a Deus, você está aí, glória a Deus por isso. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, você que está aqui, você que acompanha aí, que nós estamos gravando para jogar na internet, né? Vocês estão assistindo, vocês compartilham nossos vídeos? Em nome de Jesus, dá uma ajudada para a gente, né, impulsionar nosso canal, né? A Cleidiane, eu gosto da Cleidiane porque ela é honesta. Eu já fiz assim. Não, ó, eu sei que você gosta de outros pregadores também, mas dá uma forcinha pro seu pastor, né, minha querida? Dá uma força, fala assim: eu estou começando agora, eu não tenho a bagagem que eles têm, mas eu estou me esforçando. Jesus também se gosta de mim, eu sou feinho, mas Jesus gosta de mim também. Aleluia. Então dá uma forcinha, compartilha nossos stories, aquilo que a pastora sempre está mandando, né? Do Instagram, da página da Manancial. Compartilha em nome de Jesus, tá bom? Para impulsionar nosso canal em nome de Jesus. Meu filho, João 11, 28, por favor. João 11, 28. O apóstolo do amor, João, aquele que colocou a sua cabeça, ele reclinou no peito do Mestre Jesus, glórias a Deus, escreveu esta carta, esta epístola. João, Evangelho, escreveu este Evangelho. João capítulo 11, versículo 28, diz assim: depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Depois que ela disse isso, quem? Marta, tá? Depois que ela disse isso, que Marta disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Vira para essa pessoa linda que está do teu lado aí, fala assim, ó: o mestre está aqui e te chama. Aleluia. Você sentiu firmeza aí no que ele falou? Eu também não. Fala com mais convicção. Aleluia. Agora ficou melhor. Glória a Deus. Crente de segunda é melhor que crente de primeira, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus, eu quero neste momento te louvar, te agradecer, porque eu tenho, Senhor Deus, esse privilégio de estar na tua casa. Nós podemos, ó Pai, estar aqui quando muitos gostariam de estar e não podem, porque talvez, Senhor Deus, uma cama de enfermidade, talvez, Senhor Deus, alguns que estão impossibilitados por alguma doença, alguma coisa que está travando a pessoa de estar aqui, e não podem estar, e nós temos a liberdade de estar aqui, buscar a tua face, meu Senhor. Eu quero te louvar, meu amigo Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, nesses louvores que adoramos ao Senhor. Vem, Senhor, fazer morada, nós somos a tua casa, a habitação do Altíssimo. Nós, Senhor Deus, estamos aqui de coração aberto, ó Pai, de mente aberta, para receber de Ti a porção necessária para esta noite, para podermos caminhar durante a semana em paz, de vitória em vitória, sobre honra, sobre, Senhor Deus, estar, Senhor Deus,
vencendo qualquer levante do inimigo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nos abençoe, ó Pai. Conduz a minha vida, Senhor. Me dirige nesta palavra, para a honra e glória do Teu nome eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se você vai me ajudar a pregar, de vez em quando você dá um glória aí, você dá um aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos treinar? Dá um glória aí. Amém, glória a Deus. Bom, para a glória de Deus, nós estamos vivendo, né, momentos muito bons. Tá um tempo muito gostoso na nossa comunidade, na nossa igreja. A gente tem visto e ouvido testemunhos fantásticos dos irmãos. Domingo eu me emocionei muito com o testemunho do casal. A irmã contava como que foi, né, no passado. E é diferente quando você só ouve e conhece a história agora. Mas eu participei, né? Eu vivenciei os momentos que ela falou de dificuldade, de luta. Eu participei. Então hoje eu vendo aonde Deus colocou ele e ela, como Deus exaltou, como Deus honrou a vida deles, me emociona muito. Eu fiquei muito feliz. E graças a Deus, não só pela vida deles, mas de todos que estão aqui, né? Você vê, ela contou, ela deu testemunho, falando que o apartamento que eles tinham demorariam 12 anos para que pudesse ser quitado. E Deus fez isso em um mês. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Por isso, Marcelo e Cleidiane, quando a gente conversava no culto, né, no começo, e eu disse, nosso Deus é um Deus do impossível. Hoje, os planos da gente podem ser mas Deus muda do dia para a noite. É maravilhoso como esse Deus é. Deus não é gente não, oh aleluia. Ele é maravilhoso. Que nem daqui um mês eu e minha esposa vamos fazer uma viagem para realizarmos um sonho de muitos anos. Eu estou um pouco em crise, porque a gente está precisando de dinheiro para viajar, porque não é barato essa viagem. Mas ao mesmo tempo eu estou em paz, porque eu sei que Deus vai prover. Você vai ver como nós vamos voltar e vamos falar, Deus proveu tudo, não faltou nada. Nos mínimos detalhes Ele vai cuidar, porque o nosso Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus. E nós temos outros irmãos que estão também dando testemunho, nos alegrando com a vida deles. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: por que eles estão sendo abençoados e outros não? Deus, ele tem os seus prediletos, os seus preferidos? A resposta é não. O mesmo amor que Deus derrama sobre a minha vida, derrama sobre a sua. Ele morreu na cruz por mim, morreu por você. A diferença entre nós é a nossa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade muito maior do que a de vocês, porque eu estou na frente do trabalho da igreja. Mas Deus me ama da mesma forma que Ele ama você, incondicionalmente e de uma forma sobrenatural. Por você, Ele deu o seu sangue, a sua vida, e o seu sangue precioso foi derramado na cruz do Calvário. Então o que diferencia eu e você e dos outros é o nosso posicionamento, as nossas decisões. Eu decidi andar com Jesus, eu decidi abrir o meu coração para que o Espírito Santo entrasse nele, conduzisse a minha vida, e eu creio que assim também você. E é por isso que Deus abençoa uns e não abençoa. Muita gente que fecha a sua vida, fecha o seu coração, não deixa Deus ser Deus na vida da pessoa, aí depois fica falando, oh, Deus não me ama. Ama, com certeza, com toda certeza. E nós tivemos o mês passado, o mês inteiro falando sobre honra, o propósito, né, sobre honra. A recompensa da honra foi o tema do propósito. E nós aprendemos que a honra, ela vai além de bajulação, de ficar puxando o saco. Não é isso, não é isso. Honra é uma via de mão dupla. Quando eu honro, Deus também honra. E eu sou honrado também pelas pessoas que eu honro. É uma via de mão dupla.
Você não pode só querer receber e não dar. Nós aprendemos que a honra, ela tem a ver com intimidade, com intensidade, com fidelidade a Deus primeiramente, depois à igreja, aos irmãos, mas em primeiro lugar a Deus. Intensidade, saber ouvir a voz do Espírito Santo, aceitar quando Deus fala não, e não fazer biquinho, né? Ficar de mal de Deus, né? Mas aceitar o sim de Deus e o não também, o puxão de orelha de Deus também, tem que aceitar e não ficar de mimimi. Nós aprendemos sobre honra, que honra não é uma boa etiqueta ou uma boa educação, vai muito além. Honra é um estilo de vida para aquele que serve e anda com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Honra é um estilo de vida para aqueles que servem a Cristo Jesus. Glórias a Deus. E esse mês nós estamos falando sobre sonhos. E todos têm sonhos, todos. Eu compartilhei antes de começar o culto, estava compartilhando com alguns irmãos, o sonho de um novo templo, né, de sair daqui, montarmos um templo até melhor, mais bonito. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Deus já está preparando, a gente não está vendo, mas no mundo espiritual já está começando a trabalhar, e isso vai se materializar logo mais em nome de Jesus, e a gente vai poder glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, né? Então, enquanto isso não acontece, você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Bom, antes de falar sobre João 11, meu filho, abre Lucas 10:38, por favor. Lucas 10:38 está falando sobre Marta e Maria, estas mesmas de João 11, estas duas irmãs, as mesmas mulheres de João 11 que nós lemos. Aqui em Lucas 10 está falando que Marta recebeu Jesus em casa. Olha só, Lucas 10, versículo 38. Meu filho, vai acompanhando aí, por favor, presta atenção aqui. Não fica, sai um pouquinho do celular, por favor, em nome de Jesus. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia chamada Betânia, tá? Aqui não está no texto, eu que estou dizendo, acrescentando, que a aldeia que Marta e Maria moravam chamava Betânia. Aqui nesse texto não está falando do irmão Lázaro, mas elas tinham um irmão chamado Lázaro. Então está falando aqui só das duas. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Olha só, você entendeu o texto? Jesus, ele foi até esta aldeia e passou pela casa dessa mulher chamada Marta, entrou ali, e enquanto ele estava ali, com certeza discipulando, falando sobre o reino, contando boas novas, a situação aqui diz que Maria estava aos pés de Jesus ouvindo atentamente, com aquele, eu imagino aquele olhão arregalado, né? Maravilhada com os ensinamentos do mestre, enquanto Marta, e a Bíblia fala que ela estava ocupada com os afazeres de casa. Olha só a resposta de Jesus, versículo 41 e 42. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você pode dizer glória a Deus? Diz assim: eu entendi, pastor. Sabe o que eu entendo com isso? O que eu aprendo com isso? Nós somos a igreja do Senhor, amém? Eu e você, nós somos a igreja de Jesus. Marta e Maria está representando duas classes de igreja, dois tipos de igreja. Aqui elas estão simbolizando dois tipos de igreja. Marta simboliza aquela igreja ocupada,
que não tem tempo para Jesus, que nunca tem tempo para vir para o culto, nunca tem tempo para adorar, nunca tem tempo de buscar a Deus, sempre está ocupada. Não, eu não posso, agora não dá. É comum, infelizmente, a gente conversar com alguém e falar: rapaz, vai lá na igreja, principalmente alguém que precisa muito de Deus. Vai lá na igreja, a igreja está gostosa, está legal, lá você também pode receber uma palavra para você ser cheio da presença de Deus, cheio da unção, cheio da graça. Aí, quando chegar a semana e começar a vir, né, os problemas, você está forte. Você consegue passar por aquela semana, como diz o nosso querido irmão Lázaro, que infelizmente nos deixou, mas ele falava: vou passando pela prova dando glória a Deus. E aí você consegue fazer isso. Você vai passando pela prova dando glória a Deus, porque você está firme e forte. Mas se você não se alimenta, você fica raquítico, você fica fraco, e o inimigo vem e te pega na curva, te pega em algum lugar, porque você está anêmico, está fraco. E Marta representa isso. É comum a gente falar com as pessoas e as pessoas dizerem assim, dá o atestado, né? Ah, não, pastor, faz o seguinte, ó, eu só estou arrumando a minha vida, assim que eu arrumar eu vou para a igreja. Ah, vai não, né? Aí eu lembro daquele memezinho daquela senhora, né? Ele não vai não, vai não. É engraçado aquela mulher falando: ele não vai não, ele não vai. Não vai, porque a vida nunca vai ser arrumada. A nossa vida só vai estar arrumada no plumo mesmo, né? Eita, isso é gira pentecostal, né? Isso é palavra no plumo mesmo de Deus, quando a gente estiver lá com Ele. Aqui não vai estar não, aqui está bagunçada. É a mesma coisa quando a gente fala, né? Você não quer aceitar Jesus agora? Não, pastor, é o seguinte, a minha vida está meio bagunçada, deixa eu arrumar a minha vida, aí eu entrego minha vida para Jesus. Deixa eu aceitar. Não vai arrumar. Jesus te quer desse jeito que você está, nesse jeito mesmo, cheio de mazela, cheio de mimimi, né, todo perebento. Jesus quer desse jeito. Então abre o teu coração. Ele diz: vinde a mim, do jeito que você está. Então vá aos pés de Jesus. Ele quer transformar a tua vida, mas para transformar, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa querer. E aí, quando entra o querer nosso, aí Jesus fala: ah, agora é diferente. Já que você deu o primeiro passo, agora eu entro na jogada. E Ele muda, Ele transforma, Ele renova, Ele restaura, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Às vezes também a pessoa fala: eu não tenho tempo para orar, pastor, eu não tenho tempo de buscar, né, de ler a Bíblia. É engraçado que as pessoas costumam maratonar uma série aí, ó, arruma tempo para assistir filmes, novelas, seriados, mas não consegue assistir, não consegue orar, separar um tempo de qualidade para ler a Bíblia. É incrível como as pessoas são. Tudo atrapalha de ter uma intimidade com Deus. Eu me lembro, já contei esse caso aqui, vou relembrar. Eu trabalhava numa loja de sapato, eu vendia sapato. Trabalhei nessa rede de loja, 11 anos eu trabalhei nessa loja. E nosso dia melhor de venda era o sábado. E eu falava para um rapaz que trabalhava comigo, porque eu sabia que ele estava quase se separando da esposa. O casamento dele estava por um fio. Estava difícil a vida dele, não estava legal. E aí eu falava para ele: rapaz, vamos para um encontro com Deus, um trabalho de casais que a gente tem também. Eu queria te levar para o encontro de casais, para o encontro com Deus, você e sua esposa. Vamos, eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida e vai renovar o seu casamento. Seus filhos, ele tem filhos, né? E aí ele falava assim: não. Ele me chamava de Simonato, né, que é meu sobrenome. Ô Simonato, não dá não, Simonato. Você sabe que a gente não pode faltar. Eu falei: mas rapaz, paga esse preço. Se você quiser, a gente conversa junto com o chefe aí, e ele vai entender o propósito qual que é pro teu bem. Ele vai apoiar, vamos lá. Não. Sei que não foi. Um belo dia eu saí da empresa e eu fui num sábado lá para comprar alguma coisa.
alguma coisa eu fui comprar, procurei ele e me falaram, ele não está. Eu falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Porque é sábado, sábado é forte e a loja estava bombando realmente. E eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Aí alguém chegou para mim e falou assim, não, sabe o que é? Você lembra que ele gosta do carnaval? E é época agora, essa semana de carnaval. Você lembra, né? Eu falei, lembro. Você lembra que ele, determinada escola de samba, ele é fã, né? Eu falei, lembro. Então, essa escola está desfilando agora e ele foi lá assistir. Aí eu falei, bonito, né? Para salvar o casamento, restaurar a família, o cara não quis pagar o preço de faltar um sábado para ter um encontro com Deus. Mas para ir lá, para desfilar para o cão, para adorar Satanás, ele foi. Olha como é que é a situação do camarada. Resultado, se separou. A família destruída, cada um para um lado. Os filhos, depois um trauma na vida dos filhos, que quando o pai e a mãe se separam, os filhos crescem com esse trauma, a grande maioria. Infelizmente, decisões erradas. Marta representa essa igreja, onde não tem tempo para Deus. Maria não. Aí nós temos, em contrapartida, Maria, que simboliza a igreja que busca, a igreja que adora, a igreja que é apaixonada por Jesus, que ama vidas, que paga preço, que separa um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. E aí eu pergunto para vocês, não precisa me responder, responde para você mesmo. Em qual das duas você se encaixa? Qual das duas te representa? Qual das duas você acha que você se identifica? Hoje você é Marta ou você é Maria? Você é aquela igreja que não tem tempo para Jesus? Ou você é aquela igreja que busca, que adora e que ama a Deus, que ama Jesus? Vocês sabem que hoje, 7 horas da manhã, na verdade eu estava separando, eu estava abrindo a Bíblia, eu já ia orar. 7 horas da manhã eu ia orar. Tinha acabado de voltar levar a minha netinha para a creche. E aí eu sentei assim, abri a Bíblia, já ia orar, pegando ali meu caderninho de oração, porque eu tenho ali anotado os pedidos de oração. Meu celular tocou. Eu falei, nossa, 7 horas da manhã, fiquei até preocupado, 7 horas da manhã tocando. É um irmão que ele não é daqui. Mas assim, o irmão só me chama para chorar, para dizer que não está bem, que não está legal. Pastor, eu não estou bem. E eu disse para ele, meu queridão, eu já falei para você, você precisa de Deus. A sua salvação é Jesus, o segredo para você vencer isso, romper, para você sair desse lugar onde você se encontrou, estacionou, é Deus. O que é que você está esperando para tomar uma posição? Não, é verdade, é verdade. Ele até chegou a falar assim, é verdade, eu tenho que tomar vergonha na cara. Isso foi frase dele, tá? Mas eu falei, quase que eu falei, é isso mesmo. Quase que eu falei, amém, eu concordo, Mas não falei, mas pensei. E aí eu falei para ele, irmão, hoje à noite eu te espero na igreja, hoje tem culto. Ele está aqui? Não. Amanhã ou depois, até o final de semana, eu tenho certeza que ele vai ligar para mim de novo para reclamar que a vida não está boa. Mas a solução, a salvação, a palavra, a resposta que ele tanto precisa está debaixo do nariz, debaixo do bigode. É Jesus. Tão simples. E a pessoa ainda está como Marta, ocupada com os afazeres, com os trabalhos domésticos, com as responsabilidades, e esquecem de buscar a Deus. E aí, voltamos agora, meu filho, João 11 novamente, por favor. João 11, que lemos aqui. É muito comum as pessoas lembrarem de João 11:35, que diz lá a palavra de Deus, fala assim, Jesus chorou. Alguns falam, pastor, é o menor versículo da Bíblia. Não é não, hein? Eu te provo depois, que eu não vou entrar nesse quesito,
porque senão eu vou tomar tempo e não é o propósito, aí eu vou sair fora da linha de raciocínio. Então assim, você quer saber qual é o menor versículo? Depois você me procura no particular. Você da internet aí me manda um comentário aí, pastor, eu quero saber, que eu mando para você. Mas não é, tá? Eu te provo, te explico que não é. Então já começa por aí. Jesus chorou. E muita gente também pensa: ah, Jesus chorou aqui porque Lázaro morreu. Tá vendo como Jesus amava ele? Ele amava realmente Lázaro. Mas não foi não. Não foi porque Lázaro morreu. Então se você pensava dessa forma, hoje eu vou te explicar que não foi. Eu vou te provar na Bíblia que não foi por causa disso que Jesus chorou. Amém? Aí você fala: pastor, mas você vai entender, tem uma palavra aqui, uma chave para nós nesta noite. Aleluia. Primeiro, deixa eu explicar o início. João 11, a partir do versículo 1. Está falando a palavra de Deus que estava enfermo certo homem chamado Lázaro, a qual era irmão de Marta e Maria. Bem no comecinho, o primeiro, segundo, terceiro versículo vai falando. Marta e Maria. Maria era aquela que lavou os pés, né, ungiu os pés do Senhor com bálsamo e depois enxugou com seus cabelos. E Jesus amava essa família, era amigo dessa família. E elas deram um jeito de avisar o Senhor, né? Ele estava em outro lugar, outra cidade, elas estavam lá em Betânia, na aldeia. E elas deram um jeito: olha, avisa o mestre que Lázaro está enfermo, nosso amigo Lázaro. E alguém chegou em Jesus e falou: Senhor, seu amigo Lázaro, ele está enfermo. E é fantástico, coloca para mim a resposta de Jesus no versículo 4, meu filho. É João 11, versículo 4. É interessante, olha a resposta de Jesus. Quando Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Para que o Filho de Deus seja por ela, pela doença, glorificado. Então aqui Jesus já começa a identificar aqui, dar sinais, que ele já sabia que Lázaro não ia morrer. Jesus já sabia. Alguma coisa ia acontecer. E aí quando a gente continua olhando e lendo aqui o texto, diz que Jesus, mesmo assim, permaneceu no local 2 dias ainda. Ele não quis ir até Betânia. Ele permaneceu ali 2 dias e ficou ali, para depois ele ir para Betânia. Por que Jesus não foi imediatamente? Havia uma crença naquele tempo entre os judeus, que eles acreditavam, era uma crença deles, que quando uma pessoa morria, o espírito dessa pessoa ficava andando ao redor do corpo por 2 dias. E se o espírito voltasse, a pessoa voltasse a viver, eles não iam interpretar aquilo como um milagre, sendo um milagre. Eles iam falar: é uma causa natural, o espírito voltou para o corpo. Então Jesus, como sabedor de todas as coisas, ele pensou: eu vou esperar um pouquinho. E quando Jesus foi ao encontro, você vai ver mais para frente que ele chega, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Então nós vamos chegar lá, mas depois que Jesus passou os 2 dias, ele disse para os seus discípulos: vamos para a Judéia. E no texto que nós estamos lendo, quando ele diz para os discípulos: vamos para a Judéia, os discípulos começaram a ficar apreensivos, porque pouco tempo antes eles tiveram que sair meio que corridos de lá, porque queriam apedrejar Jesus. E eles ficaram preocupados de voltarem lá com Jesus. Mas quem deu a palavra, a ordenança, não foi o pastor, não foi você, foi Jesus. E se ele disse, vamos confiar na palavra dele, aleluia. Por isso que eu digo para você, lembrando 2 Crônicas 20, a parte B, que diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, aleluia. Ainda que o que a gente falar para você soe como algo falando assim: pastor, está com muita fé, hein? Eu não estou enxergando.
mas a gente sempre procura fazer algo direcionado por Deus. Jamais a gente vai fazer algo por emoção, porque a gente sabe da importância e a responsabilidade que a gente tem. Então, a gente sempre toma alguma atitude pautada e baseada em oração. É igual a mudança. Nós não vamos sair igual um doido fazendo loucura, não. Tudo vai ser debaixo de propósito e de oração. E vai dar certo em nome de Jesus. Então confia. E aqui foi Jesus que disse. E versículo 11, filho. Fica em João mesmo, tá? João 11, versículo 11. Diz assim: e disse isso e continuou. Isso o quê? Ele estava explicando para os discípulos não ficar com medo. Vamos lá, gente, confie em mim, não fique com medo. No versículo 11, disse isso e continuou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Quando ele disse dorme, os discípulos interpretaram que era o sono. Aí falaram para ele: não, mestre, então se ele dorme, está tudo bem, está beleza. Deixa ele lá, tranquilo, não vamos mexer com ele não. Só que eles não entenderam. Jesus não estava falando do sono. Então Jesus precisou, querido, versículo 14. Jesus precisou ser mais claro, objetivo. Versículo 14, Jesus diz: Lázaro está morto. Aí você fala assim: mas se Jesus já sabe que Lázaro está morto, então por que ele foi, né? Porque Jesus já sabia que ia acontecer algo tremendo, poderoso, que Deus ia manifestar a glória dele naquele local. Aleluia, glória a Deus. E aí continuando, ele diz: Lázaro está morto. E é engraçado, deixa eu continuar lendo aqui. Coloca para mim, por favor, o 14, o 15 e o 16 que eu vou ler. Então Jesus diz claramente: Lázaro está morto. 15: e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. É impressionante como sempre na nossa vida tem um Tomé, né? Aqui diz assim: Tomé, chamado Dídimo. Você nunca se perguntou: pastor, o que é Dídimo? Porque não era o nome dele, era um apelido, né? Dídimo significa gêmeo, que nasceu do mesmo ventre. Então Tomé, ele tinha um irmão gêmeo, ele tinha alguém que era irmão gêmeo dele. Então quando falam Tomé, o Dídimo, o gêmeo, tá bom? Então sempre tem alguém que Deus assim coloca para a gente ser testado, para nos confrontar, para testar nossa paciência, mas também para nos forjar, para fazermos de nós pessoas melhores. Porque essas pessoas que são do contra é que faz com que a gente cresça, com que a gente ore mais, aleluia. Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu quebro a cara, né? São pessoas que a gente, Deus coloca na nossa vida, para que a gente possa aprender sobre paciência, sobre domínio próprio. E Tomé era isso na vida de Jesus, porque você vai ver que sempre ele foi do contra, né? Sempre o incrédulo. E aqui ele diz: vamos nós também para morrer. E quando Jesus, aí o texto continuando, o texto diz que quando fazia 4 dias que Jesus chegou lá, 4 dias, lembra que eu falei que 2 dias eles aguardavam que ele ressuscitasse? Mas 4 dias, a esperança de todo mundo já havia cessado, ninguém mais acreditava, já era, acabou. Só que acabou para os homens, para Deus não. Deus, o ponto final foi deles, Deus não deu o ponto final, Deus colocou uma vírgula ali, aleluia, porque a vírgula significa que vai ter continuação a história. E a história de Lázaro ainda aí, não era ponto final, tinha uma continuação, glória a Deus. E ali Jesus chegou, já fazia 4 dias. O texto diz que Marta, quando soube que Jesus estava ali, ela saiu apressadamente ao encontro de Jesus, mas Maria ficou em casa. Aí Marta, quando chega na presença de Jesus, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu Deus. Aí você vai ver isso lá no versículo 21, 22. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
E aí Jesus, ele está ali ouvindo tudo aquilo, ouvindo o lamento dela. E olha que palavra poderosa. Jesus fala para ela no versículo 23, coloca para mim. Vou ler do 23, 24, até o 26 eu vou ler. Jesus disse para ela assim: teu irmão ressuscitará. Olha a confiança de Jesus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é Jesus. Marta, teu irmão ressuscitará. Aleluia. E respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo aqui, na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Você crê, igreja, nisso? Diga amém, aleluia. Aleluia. Ela não estava entendendo, igreja. Ela não estava entendendo aqui o que Jesus estava falando. E aí eu abro aqui um parênteses para fazer um adendo aqui. O que é que morreu na tua vida? O que é que morreu e você precisa que nesta noite, nesta hora, o Senhor ressuscite? De uma coisa eu tenho certeza: Jesus está aqui. E se você crê aquilo que morreu na tua vida, no teu coração, no teu ministério, Jesus hoje ele pode ressuscitar, se assim você crê. Você pode dizer glória a Deus? E aí nós chegamos no versículo 28, que foi o texto que nós lemos. Meu filho, coloca para mim, por favor. Versículo 28. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Por que em particular? Porque a casa dela estava lotada de gente. Aí eu quero explicar para você. O Jesus chorou. Lembra que eu falei para você que ele não chorou por causa da morte de Lázaro? O que eu expliquei até aqui, as afirmações do nosso Senhor, já é motivo suficiente para você entender que Jesus ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. Então, quando Jesus fala para Marta, aqui no versículo 23, teu irmão ressuscitará. Gente, aqui ele já sabia que algo poderoso ia acontecer, que ia acontecer na vida de Lázaro ali. Então, por que ela chamou Maria em particular? Porque era comum, queridos, naquela época, quando alguém morria, a família pagava umas pessoas chamadas pranteadores para chorar. Eles iam para chorar, você acertou. Eles iam para chorar, tanto ali no meio da família, no seio da família, como no túmulo, como no velório. Então esses pranteadores, eles recebiam, né? Vocês já viram em filmes, vocês já viram em série, que eles ficam jogando terra, cinza para cima, eles choravam lá, se lamentavam pelo defunto, pela pessoa que morreu. E eram pessoas contratadas. Então, quando Jesus ele aparece, Maria, quando Marta diz para ela: o mestre está aqui, está te chamando, ela sai correndo, ela sai apressada, o texto diz, e vai se encontrar com Jesus. Diz que os pranteadores vão junto. Eu quero ler com você para você entender, versículo 31 em diante. Aí, eu vou ler, coloca para mim, meu filho, versículo 31 em diante. Os pranteadores vão juntos com ela. Olha só. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, perceberam que rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, mesmo discurso da sua irmã, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí olha a chave aqui, versículo 33 e 34, a resposta para o 35. Jesus vendo-a chorar, e também chorando os judeus com que ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Jesus ele ficou indignado, ele está o tempo todo dizendo: gente, eu estou aqui, o que você precisa?
o eu sou, aquele que tem as chaves da vida e da morte na mão, o Filho unigênito de Deus, o Todo-Poderoso, eu estou aqui, ele está dizendo, e as pessoas estão como cegas, não estão entendendo e nem enxergando o Filho de Deus ali presente, aquele que pode trazer de novo a vida, aquilo que está morto está ali. E o versículo 34, perguntou-lhe ele, onde o puseste? E responderam, Senhor, vem ver. E o versículo 35, Jesus chorou, porque Jesus estava chorando pela falta de fé, pela pequenez ali, a mediocridade daquele povo, em vendo ali na frente deles o Deus unigênito, e não acreditando, não confiando que ele podia fazer um milagre ali. E Jesus chorou, ele perturbou-se em espírito. E aí continuando, quando ele chegou ali no túmulo para orar, né? Antes de orar, ele conhecia o coração, porque Jesus conhece o coração da gente. Ele conhecia o coração daquele povo que falavam entre si, falando, poxa, ele foi tão poderoso em obras, né, em sinais, em maravilhas, deu vista aos cegos, mudos falaram através da vida dele, não poderia este também ressuscitar nosso amigo Lázaro? E Jesus, conhecendo o coração daquele povo, né, os judeus questionando a autoridade e o poder de Jesus ali, ele conhecendo o coração. Versículo 38, por favor, diz que, comovendo-se Jesus profundamente em espírito, outra vez, porque o povo estava falando e ele conhecia o coração daquele povo, e falou assim, Jesus vai ao sepulcro, o texto diz, versículo 38, manda tirar a pedra. E aí, uma das irmãs fala assim, mas Jesus, já tem 4 dias, está fedendo, Senhor. E Jesus fala, tira a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus ora ao Pai. E a oração de Jesus, a partir do versículo 41, na parte B ele diz, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. E aí Jesus, na hora que termina a oração, ele dá um grito e diz, Lázaro, vem para fora. E aí, meu querido, o milagre aconteceu. Se você me perguntar, pastor, era costume daquela época, quando alguém morria, o pessoal atar eles, né? Pegar ali aquelas tiras, pegar ali as atas, né? Tipo as faixas, e mumificar a pessoa, enrolar a pessoa todinha. Como que Lázaro saiu? Querido, essa resposta eu não tenho. Eu não sei se ele veio flutuando, se ele veio pulando, eu não sei. Mas o que eu sei é que o milagre aconteceu, glória a Deus. A bênção chegou na vida daquele homem, o milagre chegou. E milagre é assim, queridos, a gente não explica, a gente apenas vive. E Deus, ele quer operar um milagre na tua vida também. Eu não sei como ele vai fazer, que forma que ele vai fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele vai fazer em nome de Jesus, se você crê. Aleluia, glória a Deus. E mais uma vez, para terminar, meu filho, prepara um louvor para a gente adorar depois da oração. Mais uma vez eu pergunto para você, o que morreu na tua vida? Nesta noite, Deus quer ressuscitar na tua vida, na tua família, no teu ministério. Fica de pé em nome de Jesus. O Mestre está aqui e te chama para andar com Ele, para acreditar nele, para ter um propósito com Ele. E eu peço nesse momento, fecha os teus olhos, vamos orar, depois a gente adora, depois a gente louva, vai agradecer a Ele.